apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor, graças te damos nessa noite. E nos reunimos em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus, nos reunimos como igreja, declaramos a tua graça e este apostolado sobre nossas vidas e em nossas vidas, oramos por fé para que esta palavra seja revelada aos teus filhos em todo o Brasil e em toda a face da terra, aonde o teu propósito, a tua vontade e o seu poder fizer chegar esta palavra. Senhor, para a tua glória, congregamos como igreja, a igreja do Deus vivo, santa, imaculada, sem ruga. Nós nos ajuntamos como ovelhas, como santos irrepreensíveis, nos ajuntamos como aqueles que foram comprados por bom preço. Declaramos para a glória de Deus que esta graça e esse apostolado siga reinando na vida dos eleitos de Deus, para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor, que este Brasil conheça a tua graça, conheça a revelação da tua graça em Cristo Jesus, pois só assim os crentes, os cristãos, as ovelhas, os escolhidos podem reinar em vida. Pai, para a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Sabemos que o Senhor criou os céus e a terra e o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Senhor, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aos que vão me assistir agora ao vivo pela internet, manifesta a tua glória e dá o perfeito entendimento espiritual. Aos que vão me assistir agora pelo WhatsApp, aos que vão me assistir em toda a rede social, manifesta o teu poder, revelando a tua palavra pelo Espírito Santo que habita em nós. Ah, Senhor, te louvaremos, te exaltaremos e te reconheceremos em nossas vidas. Nós te louvamos e desde já intercedemos pela tua igreja que está na face da terra, que são homens e mulheres, ovelhas que foram compradas pelo sangue de Jesus. São ovelhas que foram reconciliadas com Deus em Cristo. Confessamos o teu nome para a tua glória e que o poder do teu Espírito Santo revele a sua palavra para que ela não volte para o Senhor vazia. Oramos, pedimos, intercedemos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem pode falar amém? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia aí, abençoado. Vamos fazer uma confissão de fé. Levante a sua Bíblia e digam comigo assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e está escrito que ela não voltará para o Senhor vazia. Está escrito que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Está escrito que a palavra de Deus é pura, é verdadeira, é perfeita. Eu creio, por isso eu falo. Recebo a tua palavra em minha vida como a direção de Deus para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz a vocês aqui em Santo André. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube. Graça e paz a você que me assiste pelo Facebook ao vivo. Estamos ao vivo agora aqui no Ministério Graça e Apostolado, MGA, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Culto de louvor e adoração. Por falar em domingo, sábado e domingo agora, dia 9 e dia 10 de junho, estaremos celebrando aqui MGA 25 anos, para a glória de Deus. Será um mover tremendo. O maior evento de unidade em graça no Brasil.
o próximo sábado. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta. Quinta, sexta, sábado e domingo, MGA 25 anos. Aqui na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Sábado, às 18 horas, serão 2 dias com 3 ministrações. 2 dias, sábado e domingo, com 3 ministrações. Sábado, às 18 horas. Domingo, às 9h30 da manhã. E domingo, às 6 horas da tarde, encerrando o evento. Então serão 2 dias, sábado e domingo, dia 9 e dia 10 de junho de 2018. Sábado, às 18 horas, 6 horas da tarde. Domingo, às 9h30 da manhã. E domingo, às 18 horas. No sábado, às 18 horas, no início do evento, o Miloa, o Ministério de Louvor e Adoração, estará fazendo aqui o louvor, e após a ministração do apóstolo Pedro Kelly, do Ministério Reconciliados com Cristo, do Rio de Janeiro. O apóstolo Pedro Kelly está vindo com a amada, com os escolhidos, com a igreja, num ônibus fretado já, tem mais de 40 pessoas no ônibus, só do Rio de Janeiro está vindo um ônibus lotado, só do Rio. O pastor Heitor Fonseca está vindo de avião do Rio Grande do Sul, então, fora outros pastores de outros lugares, ovelhas, Mato Grosso do Sul, muitas ovelhas estarão aqui. Então, não perca, próximo sábado agora, às 6 horas da tarde, 2 dias, 3 ministrações, dia 9 e dia 10 de junho agora, 2018. Sábado, dia 9, às 6 horas da tarde, às 18 horas, Ministério de Louvor e Adoração, e depois, apóstolo Pedro Kelly ministrando. No domingo, 9h30 da manhã, o Ministério Reconciliados com Cristo do Rio de Janeiro estará fazendo louvor aqui no MGA, e após o louvor eu estarei trazendo a ministração. Isso no domingo, às 9h30 da manhã. E para finalizar, domingo às 6 horas da tarde, o último culto do evento, que serão 2 dias, no domingo às 6 horas da tarde. Amém? Então não perca, não fica de fora de se mover. Há coisas na vida que não tem preço. Há coisas na vida que o dinheiro não compra, não paga. E há coisas na vida que só acontecem uma vez só. Então, sábado e domingo agora, dia 9 e 10 de junho, MGA 25 anos. O maior evento de unidade em graça do Brasil. Nunca houve no Brasil. Então, nós estamos nos reunindo, nos ajuntando, as igrejas em graça, os ministérios em graça, vários pastores em graça, num só espírito, numa só fé, para louvar a Deus em espírito e verdade. Porque juntos nós somos mais fortes, porque a igreja é uma só. Quem recebe? Vem! Próximo sábado agora, sábado e domingo, hein? MGA 25 anos. Abençoados, hoje eu tenho uma palavra tremenda, maravilhosa, que está em 1 Coríntios capítulo 3. O apostolado dessa noite vem de 1 Coríntios capítulo 3. 25 anos de ministério. Hoje é dia 6 de junho. Ontem foi dia 5 de junho. Ontem completamos 25 anos de ministério. 25 anos de ministério. Ontem completamos 25 anos de ministério. Para a glória de Deus. O ministério Graça e Apostolado, nós inauguramos o ministério dia 5 de junho de 1993. Ontem foi dia 5 de junho de 2018. 25 anos. Então, sábado e domingo próximo, 9 e 10 de junho, estaremos celebrando MGA 25 anos de ministério. Amém? E há uma palavra sobre esses 25 anos que já se passaram. Aliás, já cheguei na metade do livro. Porque quando eu abri o ministério, dia 5 de junho de 1993, na minha oração, eu falei a Deus que eu precisava entregar a Ele, no mínimo, 50 anos de ministério. E ontem eu celebrei 25 anos de ministério. Ou seja, já cheguei no mínimo na metade. No mínimo falta 25. Porque eu preciso entregar a Deus, no mínimo, 50 anos de ministério.
Aquele cantor de blues que já morreu, B.B. King, ele teve mais de 50 anos de carreira. E aí vem James Brown, aí vem Roberto Carlos, aí vem um monte de atrizes e atores com 50 anos de trabalho, de obra. Mas são coisas terrenas, carnais. Eu quero entregar a Deus uma obra espiritual, que já tem 25 anos. Essa obra chamada MGA, Ministério Graça Apostólica, já tem 25 anos. Olha lá, MGA, 25 anos, já tem 25. Ontem fez 25 anos. 5 de junho de 1993 para 5 de junho de 2018. 25 anos, sem retroceder, sem parar, sem voltar para trás, sem recuar, sem esmorecer, sem desfalecer. Me permita, 25 anos servindo a Deus fielmente, sem dar um passo para trás, nenhum dia, nunca, em 25 anos. Então, esses 25 anos, ele traz consigo uma palavra profética. Anote aí o assunto de hoje. O fogo prova a obra de cada um. Diga comigo, o fogo prova a obra de cada um. Será que eu sou um falso profeta? Se eu fosse um falso profeta, já tinha caído. São 25 anos de ministério. São 25 anos servindo a Deus. São 25 anos pregando a palavra. São 25 anos orando. São 25 anos louvando. São 25 anos servindo a Deus. De todo o coração, toda a alma, todo o espírito, todas as forças. São 25 anos. Não são 25 dias. Eu já vi crentes de 25 dias. Eu já vi crentes de 25 meses. Eu já vi crentes de 2 anos e meio. Mas essa obra já tem, para a glória de Deus, 25 anos. Eu costumo dizer, MGA, um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Você pode até escrever essa frase aí, tá? Pode usar essa frase. Você congrega, você pertence a um ministério sério. Você pertence a um ministério idôneo, que não brinca de igrejinha, não brinca com a palavra de Deus. Ora diz uma coisa, ora diz outra, ora vai, ora não vai, não. A nossa palavra é uma só. Sim, sim, não, não. São 25 anos. MGA, um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Aqui nesse ministério não importa o que eu penso. Aqui nesse ministério não importa para ninguém o que eu acho. Aqui nesse ministério não importa o que eu gosto. Aqui só importa uma coisa: o que está escrito. É só isso que importa. Eu já passei por igrejas e denominações que tinha coisas que não podia falar. Tinha coisas que não podia pregar. Um dia eu preguei numa igreja e eu preguei sobre Mateus 23, onde fala dos fariseus. Aí acabou a pregação, o pastor estava com a cara feia já, porque eu estava pregando sobre fariseu. Eu estava lendo Mateus 23. Quando acabou a pregação, eu estou indo embora assim, no quintal da igreja, o pastor chegou do meu lado, pegou no meu ombro e falou assim: Pastor Marcos, olhou assim para os lados, vê se não tinha ninguém do lado, e falou assim: você sabe que não pode pregar essas coisas aqui na igreja, né? O pastor me falou. Aí eu falei para ele: mas eu não posso ler Mateus 23? Palavra de Jesus. Está na Bíblia, está escrito. Ele queria abafar, falar baixinho. E eu falei bem alto: eu não posso pregar Mateus 23 aqui? Aí todo mundo já ficou olhando. Porque ele falou baixinho: Pastor Marcos, você não pode trazer, você não pode pregar. Aí eu falei: mas eu não posso pegar Mateus 23 aqui? Aí as pessoas já olharam assim. Ele queria abafar. Outra vez fui pregar numa igreja metodista. Falei o nome, escapou. Não era para ter falado. Fui pregar numa igreja e a pastora não queria que eu falasse sobre dízimos e ofertas. Ela não queria que tocasse nesse assunto. E era justamente o que Deus tinha colocado no meu coração para pregar aquela noite.
Era uma conferência que eu pregava de sexta, sábado e domingo. E eu preguei sexta, preguei sábado, e no domingo era o último dia. Eu ia trazer uma ministração sobre dízimos e ofertas. Eu ia ensinar isso, segundo a Bíblia, segundo a Nova Aliança, a graça. A pastora disse, mandou os obreiros virem falar comigo. Olha, sempre no quintal da igreja, assim, no fundinho, né? Igual o Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, para ninguém ver. Aí veio 2 obreiros, falou assim, pastor Marcos, você não vai falar de dízimo e oferta hoje não, né? Falei, eu vou falar o que Deus pôs no meu coração. E é isso que ele mandou falar. Não, pelo amor de Deus, a pastora não quer que fala. Aliás, está aqui o envelope. Tem aqui um envelope para você, uma oferta para a sua viagem, que você fez a viagem. Tem custo e tal. Então está aqui o envelope. Falei, não, eu não quero dinheiro de ninguém, irmão. Eu vou fazer a vontade de Deus. Deus mandou falar sobre dízimo e oferta. Não, porque tem um fazendeiro aqui. E o fazendeiro, se ele ficar... Pastor, irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Deus mandou pregar, ensinar sobre dízimos e ofertas. E é isso que eu vou ensinar. Quer vocês aceitem ou não, quer vocês gostem ou não, Deus mandou falar sobre isso. Não, mas pega aqui esse dinheiro, aí você prega outra mensagem. Falei, não vou pregar outra mensagem. Pode ficar com seu envelope aí. O envelope com um tufo de dinheiro assim. Moral da história. Ele foi lá falar para a pastora. Pastora, o pastor não vai mudar a mensagem não. Ele falou que vai fazer a vontade de Deus. E eu lembro que ele falou assim, mas você teve despesas na viagem, hospedagem, comida, gasolina e tal. Falei, pastor, o justo vive por fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou fazer a vontade de Deus. Mas se você levantar uma oferta e ninguém ofertar, ninguém te ajudar, não tem problema. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vou fazer a vontade de Deus. Mas caiu um fogo naquela igreja aquele domingo, irmão. A igreja começou a falar em língua, mas pegou fogo na igreja. A igreja lotada num domingo cheio. Pegou fogo, a pastora recebeu a unção. Pegou fogo na igreja. Atos 5:29. Guardem isso. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Outra vez fui pegar em Cuiabá. Eu estou falando porque já são 25 anos de ministério. Ontem completei 25 anos de ministério. Uma vez fui pregar em Cuiabá, Mato Grosso, na Igreja Batista. E depois era uma conferência de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Quando eu saio para viajar, geralmente é sexta, sábado e domingo, quando eu saio para viajar longe. Era sexta, sábado e domingo, e no terceiro dia, no domingo, o pastor falou assim, olha, não volta mais para São Paulo não, fica por aqui. Eu moro em São Paulo, Santo André. Nasci em Santo André, moro aqui em São Paulo. Eu estava em Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, estava de lá, né? Estava pregando lá. Aí, tem uma assembleia bem grandona lá, não tem Eu fui lá também, fui lá. Aí, o pastor falou, não volta para São Paulo não, fica por aqui. Aí já pegou no ombro. Quando pega no ombro, sabe quando abraça assim no ombro, pega assim, a igreja vai te dar um carro, 0, carteira registrada, salário, 13º. Falei, pastor... Eu sou como o vento, João 3,8. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu não posso ficar preso aqui não. Eu sou missionário, eu sou pregador. Para onde Deus mandar eu vou, não posso ficar preso aqui. Não, mas a igreja vai te dar. E me deu casa com piscina. Casa com piscina, com churrasqueira, carro do ano, salário, deu tudo isso aí. Eu falei, não, vou continuar servindo a Deus pela fé. Eu estou te dizendo isso aí para te mostrar, eu já fui provado algumas vezes. Estou contando algumas. Já fui testado algumas vezes. Mais uma. Uma vez eu fui pregar na Assembleia de Deus, aí eu estou pregando na Assembleia de Deus, cheguei, eu e um obreiro, me chamaram para pregar, eu sou um pregador, eu fui. Aí a igreja só falava do diabo. E diabo para cá, diabo para lá, e diabo para cá, e diabo para lá, e só falava do diabo, e o Espírito Santo me falou assim, você vai falar sobre Hebreus 2,14. Falei, Senhor, mas aqui na Assembleia de Deus os caras vão me levar. Você vai pregar Hebreus 2,14. Senhor, mas eles estão falando só do diabo, e o inimigo, o diabo. Você vai pregar Hebreus 2,14. Aí o obreiro estava do meu lado, eu falei para ele, seu obreiro, o Espírito Santo mandou eu pregar Hebreus 2,14 aqui. Ele falou assim, sério? Aí ele já ficou comigo, a cara dele já mudou. O Léo, sério? Os caras vão pegar a gente aqui. Irmãos, eu te confesso, aquele dia nós fomos embora com medo de tomar uma surra. Eu pensei que os caras iam bater na gente.
Eu lembro que para começar a pregação eu falei assim: irmãos, vocês creem na Bíblia? Cremos. Levanta a mão, quem crê na Bíblia? Todo mundo levantou a mão. Tem certeza? Levanta a mão. A igreja inteira levantou a mão. Então abre aí em Hebreus 2,14. Bom, resumindo, eu estou vivo ainda. Consegui sair de lá. Numa Assembleia de Deus, pregar Hebreus 2,14, irmão. Não é brincadeira não. Eu estou falando algumas coisas para te mostrar o que é pôr Deus em prioridade na sua vida. Nesses 25 anos, Deus tem sido, foi, é e sempre será a prioridade nesse ministério. Deus e a sua palavra. Não há nada acima de Deus, da vontade de Deus, e não há nada acima da palavra. Tanto é verdade que o nosso slogan é esse: se estiver escrito, eu creio. Já passou 25 anos. Eis-me aqui, Senhor, para mais 25. E quantos o Senhor quiser e permitir. 1 Coríntios 3, o assunto de hoje. Diga comigo: o fogo prova a obra de cada um. 1 Coríntios 3, versículo 10. O apóstolo Paulo deixou registrado a edificação, como que seria. Ele deixou registrado que a edificação seria de duas formas. 1 Coríntios 3,10, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então olhem para mim. Primeiro, Paulo pôs o fundamento. Amém? Segundo, outro edifica sobre esse fundamento. Amém? Terceiro, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Então, nesse assunto, não se mexe. Paulo pôs o fundamento. Glória a Deus. Outro vai edificar. Quem vai edificar? Não sei. Eu sou um que estou edificando. Há outros, há mais, há vários, há diversos. Muitos edificam sobre o fundamento que Paulo colocou. Coríntios 3, versículo 12. Agora começa a minha pregação depois de 25 anos. Coríntios 3, 12. E se alguém, sujeito oculto, indeterminado, alguém veio aqui hoje, sujeito indeterminado, alguém quem? Não sei, pode ser homem, pode ser mulher, alguém esteve aqui, é sujeito indeterminado. Então, Coríntios 3,12, se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, esse é um tipo de edificação. E é a edificação que eu uso aqui no MGA. Eu edifico essa obra. Quando eu digo obra, são vidas. É a sua vida. Eu edifico a sua vida. Eu te dou fundamento. Eu te dou alicerce. Eu te dou base. Com o quê? Com ouro, com prata e pedras preciosas, que significa o quê isso aí? As excelências das revelações da palavra de Deus. Quem recebe? Quem aqui nesse ministério, aqui ao vivo agora, ou você que me assiste aí, quem aqui já ouviu excelências de revelações que não se ouve em lugar nenhum? Quem já ouviu isso? Isso é ouro, prata e pedras preciosas. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó, Coríntios 3,12. E se alguém sobre esse edifício levantar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Provavelmente vocês já passaram em outras igrejas, não é? Já veio de outras igrejas. Provavelmente você já ouviu outros pastores, outros pregadores. E provavelmente você também já viu a diferença das igrejas e dos pregadores.
Até mesmo entre aqueles que pregam a graça. Há uma diferença entre alguns. Por quê? Porque a edificação, ela é feita, estou dizendo aqui, ela é feita com ouro, com prata e pedras preciosas, ou seja, o melhor de Deus para a sua vida. Que não é o caso, não vou falar nome, mas você é inteligente. Que não é o caso das igrejas, a igreja do sal, a igreja do homem do chapelão, do cowboy, né? A igreja do homem que tem o boneco, dizendo que é Golias dentro da igreja. Lá não é edificado com ouro, com prata, com pedras preciosas. Nem Bíblia não usa. Tá claro ou não tá claro? Não usa a Bíblia. Ah, papai, aliás, o ouro, a prata e as pedras preciosas eu extraio da Bíblia, que é a fonte. Logo, sem a Bíblia, não haverá ouro para a sua vida, não haverá prata, não haverá pedras preciosas. Quantas vezes, para a glória de Deus, há tantos anos que já se passou, quantas vezes eu já ouvi, para a glória de Deus, nossa, eu nunca ouvi uma pregação dessa. Nossa, eu nunca ouvi uma explicação dessa. Nossa, mas eu nunca ouvi um ensino desse. Nossa, mas eu nunca vi. O que é isso aí? É a diferença do ouro, da prata e das pedras preciosas. Quem está entendendo? Eu estou te falando sobre a unção. Diga bem forte, unção. Eu estou te falando da unção que há no MGA. É disso que eu estou falando. Essa unção não é minha. Essa unção é de Deus. Ele pôs essa unção aqui. Então você que me assiste, você fala, nossa, mas como que eu nunca vi isso? Eu estou cansado de ouvir pessoas falar, nossa, mas do jeito que você explica, não tem como não entender. É a unção. Mas do jeito que você, a facilidade que você tem de explicar a Bíblia, olha, qualquer um entende. É a unção que faz isso aí. A unção do Espírito Santo. Agora vamos virar a moeda. No geral, do modo comum, todos os pastores são iguais. Colocando os da lei também. Aí você foi naquela igreja, o pastor pregou. Você foi na outra igreja, o pastor pregou. Você foi no outro ministério, o pastor pregou. Então você já foi em várias igrejas e os pastores pregaram. Mas, traduzindo, não há diferença. Porque a diferença não está em um homem. A diferença está na unção. Que só Deus dá. Ou ele deu e a pessoa tem, ou ele não deu e a pessoa não tem. Já falei isso aqui várias vezes, 25 anos. Quantos pastores eu conheço que não têm a unção? Abre um parênteses. Até em graça, fecha parênteses. Dá um sinal, quem está me entendendo. Quantos pastores eu conheço que não têm a unção? Tem a Bíblia, é um crente, é salvo, é ovelha, mas não tem a unção. O assunto de hoje, o fogo prova a obra de cada um. Coríntios 3,12. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno, palha. Sabe o que é madeira? Imagina um barraco de madeira. Sabe o que é feno? Feno, o elefante come feno. Alfafa. Sabe o que é palha? Palha de milho. Já viu aquela frase? Fogo de palha de milho? Não dá para fazer uma fogueira com palha de milho. Porque a palha de milho, você pode colocar bastante palha de milho. Quando você pôr fogo, sai aquele fogaréu, porque é bastante palha. Mas do jeito que o fogo é grande, em um instante ele se apaga e consome e acaba com tudo. Fogo de palha de milho. É um fogo que não perdura, que não permanece. Quando o fogo vem, a palha de milho se consome. Quando o fogo vem, o feno se consome.
quando o fogo vem, a madeira se queima, se consome. Mas vira moeda. Mas quando o fogo vem sobre o ouro, ele não se consome. Pelo contrário, fica mais apurado. No ouro, quanto mais fogo, melhor. Por isso que não se pode tirar o Espírito Santo da igreja. Alô, de que fogo vocês pensam que eu estou falando? Deixa o Coríntios 3 aberto. Abre em Mateus capítulo 3. Um apóstolo também é profeta. E na sua pregação, na sua mensagem, ao mesmo tempo que ele interpreta, ele traz a revelação. Por ser apóstolo e profeta. De que fogo vocês pensam que eu estou falando? O tema da mensagem: o fogo prova a obra de cada um. Diga comigo: o fogo prova a obra de cada um. 1 Mateus 3, verso 11. O João Batista deu uma dica. Ele era profeta. Mateus 3, verso 11. João Batista disse: eu vos batizo. Ele falando com os judeus, tá? Não é falando conosco gentios, não. Mas mesmo na palavra judaica, ele deixou aqui uma palavra profética. E eu pego. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Abre um parênteses aí. Antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus morrer e ressuscitar, João Batista batizava os judeus no Rio Jordão para o arrependimento. Isso é Mateus 3, verso 6, Mateus 3,11. Então estou te explicando porque que eu estou lendo esse texto. Não é para fazer isso hoje. É um texto antes de Cristo. Mateus 3,11 é antes de Cristo. Onde João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas após mim, ou seja, depois que Jesus morrer e ressuscitar, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. João Batista era profeta, mas Jesus era o próprio Cristo. Quem que é maior? O profeta ou Cristo? Quem que é maior? João Batista era profeta, mas Cristo é maior. Hebreus 3, Cristo é superior a Moisés, que era profeta. Por isso que João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De que fogo que eu estou falando? O tema de hoje: o fogo prova a obra de cada um. Você é um pregador? Eu sou um pregador. Você é um pastor? Eu sou um pastor. Você é um líder espiritual, uma autoridade espiritual? Eu sou um líder, eu sou uma autoridade espiritual. Mas não vai ser de qualquer jeito não, irmão. Eu vou abrir uma igreja. Pode abrir. Vai lá abrir. Em 25 anos, não sei te contar quantas vezes que eu já vi pessoas abrir igreja e fechar a igreja. Abrir igreja e fechar a igreja. Eu já vi. Eu já vi vários. Não foi uma ou duas, não. Eu também sou apóstolo. Abre de manhã, fecha no outro dia. Deus não fala só com ele, não. Vamos lá. Então foi lá, abriu e fechou. Não dura, não permanece. Por quê? Porque o fogo prova a obra de cada um. Apóstolo, então eu não posso falar de Jesus? Então eu não posso pregar? Então eu não posso abrir? Pode e deve, mas você será aprovado pelo fogo. Quem está entendendo? Aqui já passou 25 anos. O ouro está de pé ainda. Não consumiu, não. Derrete, mas continua ouro. Alguém já levou alianças ou anéis de ouro para um ourives fazer? Alguém já fez isso? Pegar várias alianças de ouro e leva para o ourives para fazer uma aliança. As pessoas fazem isso, o pastor já fez várias vezes. Você vai numa relojoaria ou numa joalheria, relojoaria não, joalheria, pega 5 alianças de ouro, 5 anéis de ouro. Aí você leva para o ourives e fala assim: olha, eu quero, desses 5 eu quero fazer 2.
Como é que de 5 faz 2? Ele vai derreter aqueles anéis de ouro, vai virar uma só peça. Daquela peça, ele faz 2 alianças de ouro. Mas presta atenção, 5 alianças de ouro, torna-se 2, mas continua ouro. Você pode levar um caminhão de aliança de ouro, e ele vai fazer uma barra de ouro. Olha que um caminhão de aliança é bastante quantidade, para uma única barra. Mas lembre-se, as alianças de ouro tornaram-se barra de ouro. O ouro passa pelo fogo e continua sendo ouro. A madeira passa pelo fogo e se consome, ela deixa de ser madeira. O feno, a palha, passa pelo fogo e se consome, não suporta o fogo. Uma dica, lembra que Jesus disse, no mundo tereis aflições? Aí a pessoa não aguenta, ela fecha, ela volta para trás, ela recua. Abre aí em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Verso 24. Uma dica para você que vai ou que está começando a obra de Deus. Em uma cidade, em um estado, no seu bairro, na sua região, na sua casa, como eu comecei. Essa igreja aqui, esse ministério começou na sala da minha mãe. Eu fazia reuniões, hoje é quarta-feira, às quartas-feiras eu fazia reunião na sala da minha mãe. Toda quarta-feira eu fazia reunião na sala da minha mãe. Quantas pessoas, pastor? Começou eu, minha esposa, minhas filhas não contam porque tinha 1 ano, tinha 2 anos. Então, eu, minha esposa, minha mãe e meu irmão, 4. Vocês começaram a igreja com 4? Com 4. Aí vinha um irmão, 5, veio mais um irmão, 6. Tinha semana que era só nós mesmos, só os 4. Podia parar, né? Já fizemos algumas reuniões e não apareceu ninguém. Vamos parar, eu vou deixar esse negócio para lá. Nunca. Muitos já fizeram isso. Nunca. Então, eram 1, eram 2, eram 3, eram 4. Tinha reunião que era 10. Tinha reunião na sala que era 15. Tinha reunião na sala que era 20 pessoas. Tinha reunião que na sala não cabia, ficava na cozinha, ouvindo a pregação da cozinha. E nós ficamos ali mais de 1 ano. O ano de 92 inteiro. Foi quando eu recebi a unção, em 1992. Aí eu recebi uma unção do Espírito Santo que me autorizava a pregar a palavra de Deus. Eu não tinha essa unção. Eu não tinha. Eu pregava, eu ensinava, mas eu não tinha essa unção do Espírito Santo. Até que eu recebi uma unção em minha vida. Eu tive uma visão, do meu lado esquerdo no alto, eu vi uma carta branca, assinada e carimbada pelo Espírito Santo, a qual me autorizava a pregar a palavra de Deus. Eu tive uma visão, não foi um homem que me mandou pregar, eu não fiz escola dominical, não foi um seminário que eu fiz. Gálatas 1, 10 e 11, não aprendi com homem algum. Ninguém me ensinou a pregar, ninguém me ensinou a orar. Como é que foi? Eu estava num culto profético, vários profetas, e o Espírito Santo, uma unção do Espírito Santo veio sobre minha vida. E no momento que a unção veio sobre minha vida, eu tive uma visão, do meu lado esquerdo no alto, não vou esquecer nunca, já passou 25, foi em 92, passou 26 anos. Do meu lado esquerdo no alto, eu tive uma visão. Uma carta branca, assinada, eu vi a assinatura. E tinha um carimbo na carta, assinada e carimbada. E eu li aquela carta. Aquela carta me autorizava a pregar e ensinar a palavra de Deus. Quando eu me levantei daquela unção, nunca mais ninguém tapou a minha boca. Não foi um homem que mandou pregar a palavra, não foi um homem que me autorizou a pregar a palavra, foi o próprio Espírito Santo. Eu criei, eu tomei posse daquela visão, isso foi em 92. E eu ainda fazia reunião na casa da minha mãe, na sala. Quando foi dia 5 de junho
de 1993, eu abri o ministério. Eu meti as caras. Comecei do zero. Não chamei nenhum irmão para vir. Sai da sua igreja, vem para a minha. Nunca fiz isso. Nunca falei isso para ninguém. Nunca. Sai da sua igreja, vem para cá. Sai do seu ministério. Nunca fiz isso, nunca falei isso. Quem quiser congregar aqui está aberto. Quem quiser congregar pode congregar. Eu não posso pedir alguém de congregar. Mas chamar, sai de lá, vem para cá. Nunca fiz isso. Nunca. Dia 5 de junho de 93 eu abri o ministério. O tema de hoje: o fogo prova a obra de cada um. Abri o ministério dia 5 de junho, era num sábado. O salão lotado. Tinha gente na calçada. Porque a sala foi ficando pequena. Fazia reunião em 1992, na sala da minha mãe. Então a sala não cabe 100 pessoas na sala. Então cabia 10, cabia 15, cabia 20. Tirava o sofá, colocava a cadeira, tira a mesinha do meio e fica na cozinha. Então enchia a sala e a cozinha. E aí, vou abrir o ministério. Pela fé. Falei com a pastora, vamos meter as caras pela fé. Deus é conosco. Eu creio em Deus, Ele me deu autorização, Ele me deu a visão, Ele me revelou. Aliás, fora essa visão da carta, eu tive outra visão. Eu estava na minha casa orando, antes de abrir o ministério. A visão da carta foi em 1992. Também em 92, estava na minha casa orando, era umas 11 horas da manhã, estava orando. Eu tive outra visão. Um dedo, eu estava lendo a Bíblia, Zacarias capítulo 3. Estava lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. De repente eu tive uma visão, um dedo apontou para mim assim, Nossa, eu tomei um susto, um dedo enorme, um dedo indicador, um dedão grandão, eu só vi o dedo, não vi rosto, não vi corpo, não vi nada, só o dedo apontou para mim assim, Aí eu tomei aquele susto, e eu estava lendo Zacarias 3,7, não dá para esquecer, né? Zacarias 3,7, se guardares os meus mandamentos, se fizeres as minhas vontades, Deus falando, também tu guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que aqui estão. Zacarias 3,7. Era Deus falando do ministério. Eu não era pastor ainda. 92 eu não era pastor. Deus me disse, se você me servir, se você guardar meus mandamentos, se você guardar minha palavra, se você me servir de coração, se você for obediente, aí o dedo apareceu assim, também tu guardarás os meus átrios e te darei lugar. Eu não era pastor. E te darei lugar entre os que aqui estão. Zacarias 3,7. Aí eu guardei aquilo. Era a segunda visão, 92. Dia 5 de junho de 1993, era um sábado, eu abri o ministério. O salão lotado, eu tenho fotos. Salão lotado, não cabia gente dentro do salão, tinha gente na calçada, lotado na inauguração. 5 de junho de 1993, sábado. Fizemos o culto, fui consagrado a pastor, pastor Wilson. Pastor Wilson consagrou a mim e a pastora, nos consagrou a pastor, com imposição de mãos, com orações proféticas. Fui consagrado a pastor, abri a igreja. Glória a Deus. No sábado, acabou o culto, uma maravilha, o céu na terra, acabou o culto, vamos embora para casa. Domingo tem culto. Todos foram avisados. Irmãos, a igreja lotada. Amanhã no culto, tal, né? Vamos, tal, né? Quando eu chego no domingo para o culto, eu e a pastora, você quer em inglês ou quer em português? Em inglês, nothing. Português, nada. 6 horas nada, 6:30 nada, 7 horas nada. Nada o quê, pastor? Nada quer dizer ninguém. Foi a primeira prova que o fogo veio sobre minha vida. Abri o ministério no sábado, lotado. Irmãos, culto domingo amanhã, hein? Amém. Vamos com os anjos, tudo legal. Chega no domingo, 6 horas nada, 6:30 ninguém, 7 horas ninguém, 7:30 ninguém, 8 horas ninguém. Eu falei, pastora, isso é Deus provando. Não falei, pastora? Irmãos, olhem para mim. Uma igreja lotada no sábado. Amanhã tem culto. Não apareceu um. Olha o mover de Deus. Nem o obreiro que abriu a igreja não foi. Não existe isso aí. O obreiro não foi. O músico não foi. Não foi ninguém.
Não veio o irmão, não veio a irmã, os de longe, os de perto. Não apareceu uma pessoa para o culto de domingo. Aí passou a hora do culto, passou 1 hora, passou 2. Eu já, Deus está me testando. Para ver se eu vou murmurar. Para ver se eu vou reclamar. Para ver se eu vou amaldiçoar. Para ver se eu já vou desistir logo no começo, porque o negócio não vai ser fácil. Se abrir a igreja no sábado lotado, no domingo não tem ninguém? Deu muito na cara, né, abençoado? Nem disfarçou, né? Deixa cheio pelo menos um mês, né? Aí no meio, assim, do mês não veio ninguém. Mas não, logo no domingo não veio ninguém. Isso eu não vou esquecer nunca. Na hora eu percebi que era Deus. O fogo prova a obra de cada um. Pastor, o que você fez? Quando eu discerni que era Deus mesmo, o mover de Deus, a vontade de Deus, era a mão de Deus, impediu. Deus não deixou ninguém ir congregar no domingo. Mas ninguém é ninguém, irmão. Você está pensando que foi 1, que foi 2? Ninguém é ninguém. Eu e a pastora. Ninguém. O que você fez, pastor? Aguardei o horário do culto. Como eu sabia que ninguém ia vir, porque eu já discerni que Deus tinha trancado o coração. Fechei a igreja, fomos embora para casa. Quarta-feira, a vida voltou normal. As pessoas estavam lá, as ovelhas, domingo, está tudo normal. Até hoje normal. Só que naquele dia não foi ninguém. Ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Se eu falei que não é para ir ninguém, não é para ir ninguém. Domingo ninguém vai, ninguém. E ninguém foi. Ninguém desobedeceu à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é soberano e age como tal. Não era o diabo não, era Deus que fez isso. Tá claro ou não está claro? Nossa, o diabo não deixou ninguém negar. Não era o diabo não, irmão, era Deus. Era Deus me provando. Como que ele fez isso eu não sei. Um mora em Mauá, outro mora em São Bernardo, outro mora em Santo André, outra a família inteira. Olha como que Deus é soberano, poderoso. Eu queria saber como, mas eu fico imaginando. Ao mesmo tempo, ele fechou o coração de todos. Eu imagino, se o culto é às 6, 4h30, 5 horas, estão tomando banho, estão se aprontando, não é? Mas o que mora em Santo André não sabe daquele que mora em outra cidade. O que mora naquela cidade não sabe da outra família. Aquele tempo não tinha WhatsApp, aquele tempo não tinha celular. Não era todo mundo que tinha telefone. Como é que ninguém apareceu? Diga bem forte, era Deus. Agora você que está abrindo um ministério agora, você que vai abrir uma igreja, um ministério, precisa ver se você está disposto a pagar esse preço. Mateus capítulo 7, que é o que eu vou ler. Mateus 7, verso 24. Porque Jesus já tinha falado que seria assim. Ontem eu completei 25 anos de ministério. 5 de junho de 1993. Ontem foi 5 de junho de 2018. 25 anos. E há 25 anos atrás eu orei, Senhor, eu preciso entregar a Ti no mínimo 50 anos de ministério. 25 já passou. Já estou na metade do livro. Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, o que ouve e pratica. Mateus 7, 24. Será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aí é legal falar glória a Deus, né? Mas vamos continuar a leitura. É legal falar glória a Deus que a casa não caiu, né? Mas vamos continuar a leitura. Mateus 7, 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre. Para aí. Mateus 7, 26. Aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, não as cumpre. Olha o verso 24. Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Para aí.
O que tem em comum nesses dois textos? Mateus 7:24 e Mateus 7:26. O que tem em comum? Que os dois ouviram. Um praticou e o outro não. Está aqui, ó. Mateus 7:24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Mateus 7:26. Mas aquele que ouve minhas palavras e não pratica. Então quer dizer que os dois ouviram. Um praticou e o outro não. Vamos continuar a leitura. Mateus 7:26. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a casa sobre areia, desceu a chuva. Para aí. Mateus 7:27 e Mateus 7:25. O que acontece com um, também acontece com o outro. Está claro ou não está claro? Você ouve a palavra de Deus? Você também ouve? Você também ouve? Eu também ouço. A diferença não está em ouvir a palavra de Deus. Está em praticar. Em viver a palavra. Ouvir, todos os crentes, todos os cristãos na face da terra, nas incontáveis denominações, todos sem exceção, ouvem a palavra. Todos. Mas a diferença vai estar na vida daquele que pratica. Mateus 7:25. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diga comigo, e a outra pessoa? Mateus 7:27. Também desceu a chuva, também transbordaram os rios, também sopraram os ventos, e também deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Não tem nada a ver com o diabo não, irmão. Não tem diabo, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade. Na verdade, nem Deus tem nada a ver com isso. Porque o contexto fala sobre um que ouviu e praticou. E outro que também ouviu, mas que não praticou. E o que aconteceu com aquele que pratica, verso 25, também aconteceu com aquele que não pratica, verso 27. Só que a consequência da obra que é o resultado. Aquele que ouviu, aconteceu tudo isso, mas a casa não caiu. Estava edificado sobre a rocha. Não é de casa que eu estou falando, né? Nem Jesus, né? Agora é a hora do profeta entrar. Casa na rocha. Fé na palavra. Casa é a sua fé. Rocha é a palavra. Aquele que edificou sua casa na rocha. Aquele que edificou sua fé na palavra. É isso que Jesus está falando. Dá um sinal se está claro. Por isso que Paulo disse em Coríntios 2, verso 4 e 5, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Sua fé tem que estar apoiada. Alô, quer aguentar 25 anos de ministério? Quer ir para 50 anos? Sua fé não pode estar em homens. Sua fé tem que estar na palavra. Com chuva, com sol, fácil, difícil, com dinheiro, sem dinheiro, pondo fogo nos seus carros e ladrão metendo um revólver na sua cara. Quer vencer? Fé na palavra. Casa edificada sobre a rocha. Já passou 25 anos e a casa não caiu. Está inabalável do jeito que foi feita em 5/6/1993. A casa está intacta. E olha quantas chuvas eu já passei, hein? Mateus 7:25. Olha quantas chuvas, quantos transbordar de rios, quantos ventos já sopraram e deram contra esta casa. Esta casa. Em 25 anos, quantas coisas já deram contra esta casa? Perseguições, falsos irmãos, lutas, tribulações, angústias, perseguições. Botaram fogo nos meus carros, me chamaram de anticristo, me chamaram de falso profeta. E depois de 25 anos, quando eu fui ver, a casa está intacta, não se abalou, não caiu, está firme.
que venha mais 25. 1 Coríntios 3, volta lá no meu assunto. O fogo prova a obra de cada um. Agora eu vou falar o que eu preciso falar mesmo. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar o que eu preciso falar. 1 Coríntios 3, volta lá no meu assunto. 1 Coríntios 3, verso 12 e 13. 1 Coríntios 3, verso 12. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Aqui, nesta região celestial, já passou 25 anos. Agora, olhem para mim. Cuidado com pastores que falam que você não tem que congregar, tá? Cuidado com pastores que falam que você não tem que dizimar a Deus. Não é a pastor, não, é a Deus. Se falar que não tem que dizimar pastor, ele está certo. Se falar que não tem que dizimar a homens, ele está certo. Mas se ele falar que não tem que dizimar a Deus, ele está errado. Porque ele não pode falar por Deus. Ninguém na terra está autorizado a falar por Deus. Você não pode falar por Deus. Você pode falar por você. Mas por Deus você não pode falar. Cuidado com pastores que não têm ministério, que não têm igreja, que não têm obra, que não têm ovelhas que congregam com ele. Pastores sozinhos. Cuidado com pastores desse tipo. Porque segundo a Bíblia, não existe pastor sem ovelha. Se o pastor está sozinho, desconfie. Alô? Cuidado com pastores, tá? Que fala que você não tem que congregar mais, que você que é a igreja, que você que é o templo. Cuidado com pastores desse tipo, que são homens fracassados, homens reprovados por Deus, que não vingou naquele ministério, não vingou em outro ministério, não vingou no outro ministério e agora está sozinho, como Coré, incitando o povo de Deus contra Moisés. Cuidado, porque segundo a Bíblia, um pastor, ele é levantado por Deus para cuidar de ovelhas, para acampar as ovelhas, não para afastar as ovelhas, não para dividir as ovelhas. Essa não é a função de um pastor, seja ele quem for na face da terra, de qual denominação for. Não vou nem falar só em graça, de qual denominação for. Cuidado com o pastor que separa a ovelha, porque esse não é o modelo do pastor da Bíblia. Jesus encontrou Pedro pescando no mar. Ele disse: vem e me segue. O que você está fazendo? Ah, Senhor, nós estamos pescando peixes. Somos pescadores de peixe. Ele disse: vem após mim que eu te farei pescadores de homens. O que ele estava querendo dizer? Você vai ajuntar homens. Você não vai ajuntar peixes. Você vai ajuntar homens. Um pastor segundo a Bíblia, levantado por Deus, ele terá como sinais e evidências na vida dele de que ele é um pastor, ovelhas ao seu redor. Esse é o maior sinal. É o maior sinal. Alguém dirá: ah, mas eu sou pastor e não tenho a minha igreja, não tenho o meu ministério. Mas você congrega no ministério, não congrega? Então tudo bem, então não tem problema. Eu estou falando de pastor sozinho, que não congrega em lugar nenhum, que não tem um povo, que não tem ovelhas, e que fica pregando heresias e distorcendo a Bíblia, como diz aquele velho ditado: porque ninguém quer ir para o inferno sozinho. Então a pessoa, ela faz isso, para quê? Ele está desviado e quer desviar outras pessoas. Ele não congrega e quer que os outros também não congreguem. Aí encaixa no que Jesus disse em Mateus 23. Hipócritas fariseus, ai de vós, que fechais o reino de Deus aos homens, vós mesmos não entrais e não deixar entrar os que estão entrando. E eu conheço pastores que fazem isso, que não entram e que também impedem outros de entrar,
que não congregam e impede outros de congregar, colocando fortaleza na mente das ovelhas, colocando maus ensinos, maus pensamentos. E Paulo disse em Hebreus 13, cuidado com doutrinas várias e estranhas. É estranho um pastor falar para você não congregar. Isso é muito estranho, porque o pastor da Bíblia, ele chama as ovelhas a congregar e não fala para não congregar. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Cuidado. A verdade é que há homens que foram reprovados, como Coré, foram reprovados por Deus e não querem pagar o preço de abrir um ministério no sábado e no domingo não ter ninguém. Porque isso não foi nada bom, irmão. Não foi nada legal isso aí, essa experiência. Mas eu tive que passar por ela. Quer que eu fale de novo? Eu estou abrindo meu coração. Não foi legal, não foi gostoso. Isso foi um choque. Você abriu uma igreja no sábado, a igreja lotada. No domingo não tem nenhuma mosca passeando na igreja? Não tinha uma mosca, não tinha uma lagartixa, não tinha uma formiga. Como que você acha que eu me senti? Um homem que tinha acabado de receber a unção de Deus. Um homem que tinha acabado de ter uma visão que Deus estava me autorizando a pregar. Pregar para quem se não tinha ninguém? Como que você acha que eu me senti? Então, homens reprovados por Deus, homens fracassados, ministerialmente falando, eles espalham as ovelhas. E Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. O pastor de Deus, levantado por Deus, o pastor segundo a Bíblia, e vou até exagerar agora, seja de qual igreja for, seja de qual ministério for na face da terra, o pastor levantado por Deus, a função dele é ajuntar. O coração dele será em ajuntar. Ele vai se alegrar em ajuntar. Ele não vai se alegrar em espalhar. Só quem está entendendo o que eu estou falando. Pode aplaudir, pode aplaudir. O pastor de Deus, ele se alegra em ajuntar. Eu estou escandalizado em ver alguns pastores Facebooks. Pastores Facebooks resultam em crentes Facebook. Pastores que, com doutrinas várias e estranhas. Doutrinas várias e estranhas. Em 1 Coríntios 14, verso 23, Paulo diz que a igreja se congrega em um lugar. 1 Coríntios 14, verso 23. Paulo disse que a igreja se congrega em um lugar. Quem é a igreja? Homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus. Paulo disse, a igreja se congrega em um lugar. Na casa, no salão, num templo, em algum lugar. A igreja se congrega. Agora, se um pastor não congrega com ninguém em lugar nenhum, desconfie. Só quem está entendendo. Porque tem coisa errada, irmão. Tem coisa errada, irmão. Ah, aquele pastor da lei não conhece a graça, mas ele está congregado. Pode ver que ele está em oração. Ah, ele não conhece a graça, ele não conhece o apostolado, mas ele recebeu Jesus como Senhor, ele está congregado com outros irmãos da fé em Cristo. Ele não entende a graça, ele não entende o apostolado, mas ele está congregado. A igreja está congregada. Esse é o normal da Bíblia. Pastor desigrejado, descongregado e insinuando e incitando ovelhas a não congregar, tem coisa errada aí. E não é com a Bíblia, irmãos. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 3, vamos ler. Verso 13. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Diga bem forte, o que isso quer dizer? Não creia em um homem que diz que é pastor, que é apóstolo, que é profeta, que é mestre, que é evangelista, que seja o que ele quiser falar. Não creia se não tiver sinais e evidências, frutos. Não creia.
Coríntios 3,13, a obra de cada um se manifestará. Você foi levantado por Deus? Você foi levantado por Deus? Não sei. Paulo me ensinou que o dia demonstrará e que o fogo provará a sua obra, como tem provado a minha. Agora eu vou falar de mim. Já passou 25 anos. Se o fogo me derreter e eu me consumir, e eu recuar, e eu cair, e abandonar, e como eu já vi pastor que fechou a igreja, foi embora, abandonou. Era pastor, era pregador, abandonou tudo, voltou para o mundo secular. Voltou para o seu trabalho do dia a dia, voltou para a vida humana. O fogo queimou a palha, irmão. Interessante, por que esse fogo não queimou Moisés? Por que esse fogo não queimou Davi? Por que esse fogo... Porque eles também foram provados. Por que esse fogo não queimou Salomão? Por que esse fogo não queimou Paulo, que foi açoitado, foi perseguido, foi preso? Por que esse fogo, ao invés de queimar eles, deixou eles mais apurados? Isso é para você pensar em pastores que fecham igreja, pastores que fecham ministério, pastores que deixam de ser pastores, pastoras que deixam de ser pastoras. Eu não deixei de ser pastor. Você tinha dificuldade? Eu tenho dificuldade. Você passa por provações? Eu passo por provação. Isso é Coríntios 3,13. O fogo provará. Pastora que deixou de ser pastora, deixou de acampar, deixou de ajuntar, deixou de cuidar, é uma pastora reprovada por Deus. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, obreiro, presbítero, diácono, que recuou, voltou para trás e acabou com tudo e hoje é um ser humano normal, é um homem reprovado por Deus. Não estou dizendo que é bode, não estou dizendo que é filho da perdição, estou falando sobre ser aprovado por Deus e ser reprovado por Deus, como numa autoescola. Para você tirar sua carta de motorista, você tem que passar por uma prova. E tem uma pessoa ali que é o instrutor, ele vai te avaliar. Se você fizer as provas certinho, se você estiver dirigindo tudo certinho, você vai ser aprovado. Não é assim? A verdade é paralela. O que eu falei? O que eu falei? Então, se para tirar uma mera, porque quando você morrer não vale mais para nada, para tirar uma mera carteira de habilitação, você precisa ser provado. Para ser aprovado, você imagina com Deus na obra de Deus. Quer que eu fale de novo? Se para ser um professor, se para ser um médico, se para ser um dentista, para tudo na vida. Se para arrumar um emprego, você precisa ser provado. Você não faz teste? Hã? Um caminhoneiro, um caminhoneiro de cegonha. Aquela cegonha que transporta 20 carros em cima. 32 metros. Não é qualquer um. Quem dirige Celta não pode pegar uma cegonha com 20 carros em cima, um caminhão com 32 metros. Ele dirige Celta, dirige Uno. Ele tem que ser provado. Ele tem que provar que ele está apto para ser um caminhoneiro de cegonha. Assim também para ser um homem de Deus. Assim também para ser um pastor. Assim também para ser um apóstolo. Hoje todo mundo quer ser apóstolo. Você entra no Facebook, todo mundo é apóstolo. O cara não sabe nada, não conhece a graça e se auto-intitula apóstolo. Não está cheio? E não sabe nada. Não conhece a graça. Não entende a graça. Esses últimos dias tem sido assim. Crente Facebook, ouviu a graça uma, duas vezes, já quer exortar apóstolo. Está me entendendo? Negócio está feio, hein? Eu estou em graça há mais de 20 anos. A pessoa ouviu duas vezes, duas mensagens, de mim, de alguém, sei lá, do apóstolo Pedro Kelly, do apóstolo Geraldo, ouve duas, três mensagens, já acha que sabe tudo e quer exortar apóstolo. Quer ensinar apóstolo, hein? Vai crescer, irmão. Vai crescer, irmã.
tenha maturidade. Você não pode ser médica se você não tiver o curso completo de medicina. Você não pode exortar um professor de medicina. Você só sabe tomar Cibalene e Doril. Como que você quer exortar um professor de medicina? Como é que você quer exortar um apóstolo de muitos anos de ministério? Você ouviu a graça agora, você chegou agora. Você chegou agora. Você não sabe nada. Não tem experiência nenhuma. O tema de hoje: o fogo prova a obra de cada um. Diga bem forte: o fogo prova a obra de cada um. Mais uma vez, Coríntios 3,13, que eu vou terminar mudando de assunto. 1 Coríntios 3,13. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou pregando isso? Porque ontem eu completei, não para minha glória, que eu não ganhei um centavo, tá? Não ganhei dinheiro, não ganhei um abraço, ninguém pegou na minha mão. O assunto não é glória. O assunto é bagagem nas costas, experiência, história. Ontem eu completei 25 anos de ministério. Não aceito exortação de neófitos, se é que você sabe o que é isso. Não aceito correção e exortação de novatos. Está claro ou não está claro? Pastores sozinho, comigo não tem moral. Não tem moral. Porque eu sei o preço que é para juntar ovelhas. Quem está entendendo? Não é fácil. Não é fácil. Aconselhamento pastoral, muita oração, submissão ao Espírito Santo. Ora ele manda avançar, ora ele manda recuar. Você está vendo a ovelha doente e ele manda recuar. Ele fala: calma, calma, não vai agora não. Você tem que recuar. Você tem que seguir a direção de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Então o pastor se submete ao sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então eu sei o preço que é para juntar a ovelha. Aí aparece um pastor aí, ou aqui, ou lá, ou acolá, sozinho, que não tem obra nenhuma, não tem ministério nenhum, não tem uma história, não tem sinais, não tem evidência. E você acha que eu vou crer numa pessoa dessa que fala que é pastor? Pode falar que é o anjo Gabriel. Eu não vou crer. Porque eu não sou moleque, eu não sou criança. Quem está entendendo? Para terminar, 1 Coríntios 3,13. Depois vou mudar de assunto para terminar a reunião. O tema: o fogo prova a obra de cada um. Você acha que é fácil? Depois você me mostrar 25 anos de ministério, aí eu vou te respeitar como uma pessoa idônea. Pelo menos uns 5, 10 anos eu vou respeitar. Mas você que chegou agora, que quer exortar apóstolo, passa amanhã, tá? Passa amanhã que com você não tem vez. Vai crescer primeiro. 1 Coríntios 3, verso 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Coloca o dedo no verso 14. 1 Coríntios 3,14. Só estou lendo e explicando. Coríntios 3,14. Se, diga comigo, se, diga, se, faz assim, ó, se, se, minha irmã, se, meu irmão, se, Coríntios 3,14, se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer. E eu já vi muitos que eram pregadores, hoje não é mais nada. Eu já vi muitos que eram pastoras, e hoje não é mais nada. Eu já vi muitos que eram pastores, e hoje não é mais nada. Por isso, Coríntios 3,14. Cadê aquelas pastoras lá? Cadê? Eu estou aqui, minha irmã. Eu estou certo ou eu estou errado? Eu estou aqui fazem 25 anos. Eu estou certo? Eu estou errado? Eu estou aqui há 25 anos. Se estão mais certo do que eu, por que não está aqui ou em algum lugar com uma obra levantada? Para tapar a minha boca. Aí eu fico quieto. Não está aqui? Não, não está aqui, mas está lá. Levantou uma obra para o Senhor de ouro, prata e azul. Ah, glória a Deus pela sua vida. Está claro aí? Está claro aí? Não tem obra? Então, ó, quietinho. Não tem obra. Não tem argumento.
Quer falar o que para sua mãe? Quer falar o que para sua sogra? Não tem argumento nenhum, irmão. Não congrega em lugar nenhum, não é mais pastora, não tem ministro. Quer falar o quê? Que moral que uma pessoa dessa tem para exortar alguém? Não é aqui, é em outro lugar, mostra a sua obra. E então você receberá o louvor de Deus e dos homens. Mas não tem obra? Fala isso para ela, ó. Quietinha que você não tem obra. Você era pastora, foi reprovada por Deus. Cadê sua obra? Cadê sua obra? Onde é que está o ministério da sua igreja? Cadê? A unção que Deus te deu, o que você fez com ela? Passa amanhã que eu não posso crer no que você fala. Você não tem moral para falar comigo da Bíblia? Você não tem moral, você não tem obra nenhuma. Está claro ou não está claro? Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, digam, se permanecer, esse receberá o quê? Galardão. Está escrito ou não está escrito? A Bíblia não é clara? Eu não tenho nada contra ninguém, irmã. Só mostrar a obra. Mostra a obra que eu fico quieto. Mostra a obra que eu fico quieto. O Espírito Santo está mandando eu falar. O que tem de gente que fala mal do Miguel Ângelo não está escrito no gibi. A obra dele está lá. Mostra a sua obra que eu fico quieto. Não tem obra? Então você que tem que ficar quieto. Amém? Simples assim. Simples assim. O que acontece, tenho mais 5 minutos. O que acontece é que está cheio de fariseus em graça. Está cheio de fariseus em graça no Facebook, coando um mosquito e engolindo o camelo. É isso que está cheio no Facebook. De fariseus em graça, até pastores. O que acontece é que está cheio de fariseus em graça na internet, em grupos de WhatsApp, em Facebook, que não congrega em lugar nenhum, não serve a Deus em ministério nenhum, mas são corneteiros, só vê defeito nas igrejas, vê defeito no apóstolo, vê defeito no pastor, vê defeito no vê defeito em todo mundo, mas ele não tem obra nenhuma, está sozinho, está sozinha. Fariseu em graça, que fica coando um mosquito e engolindo um camelo. Mas naquela igreja lá, mas essa igreja aí, então não está em graça. Deixa de ser fariseu, meu irmão. Deixa de ser fariseu, minha irmã. Coando um mosquito e engolindo um camelo. Cuida de ti mesmo e da doutrina, como disse Paulo. Para terminar, 2 Coríntios 12, o assunto de hoje. O fogo prova a obra de cada um. E eis-me aqui, Senhor, para provar a minha obra. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu não tenho medo. Eu não vou correr. Eu não vou fugir. Não tenho medo, não vou correr, não vou fugir. Das duas, uma. Até o fim da minha vida, ou eu vou ser aprovado por Deus, ou eu vou ser reprovado por Deus. Já passou 25 anos. Eu vou falar de novo. Não tenho medo, não vou correr, não vou fugir. Até o fim da minha vida, ou eu vou ser aprovado por Deus, ou eu vou ser reprovado por Deus. Já passaram 25 anos. E eu estou aqui. 2 Coríntios 12, para terminar. 2 Coríntios 12. Quem já achou, diga amém. Estou terminando em 2, 3 minutos. 2 Coríntios 12, versículo 11. É verdade que quando eu falo que já passou 25 anos, isso me faz me gloriar. Isso é normal. Você não se gloria perto das suas filhas que são crianças? Uma criancinha de 3 anos, no meio de conversa de adulto, que você fala? Cala a boca, menina. Você não fala? Você está se gloriando porque você é adulta. Não é assim a vida? Uma criancinha de 5 anos quer dar palpite numa reunião de adultos de 30, 40 anos? Não pode. Só tem 4 anos, como quer dar palpite? Então o que o pai fala? Cala a boca, menina. Fica quieta. Você quer conversa de adulto. Não é assim? Está se gloriando por ser adulto. Então é verdade que eu, num certo modo, eu estou me gloriando. Mas Paulo se gloriou também.
se gloriar sem se ensoberbecer é normal. O duro é você ficar humilhando a criança, né? Vai pra lá, criança. Você é criança, eu sou adulto. Tudo bem, mas você falar isso aí o dia inteiro. Já falou uma vez, tá bom, né? Não precisa ficar o dia inteiro humilhando a criança. Ela sabe que é criança. Aí é se gloriar demasiadamente. Aí já é soberba. Já é presunção, que não é o meu caso. 2 Coríntios 12, verso 11. Fui insensato em gloriar-me? Em falar que já passou 25 anos que eu estou servindo a Deus? Eu estou sendo insensato em falar isso? Eu penso que não, que eu estou provando a minha obra. Está claro ou não está claro? Eu estou provando a minha obra. 2 Coríntios 12, 11. Fui insensato em gloriar-me, mas vós me constrangesse. Eu devia ser louvado por vós, né? Já passou 25 anos. Visto que em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Um ministério de 25 anos é o quê? Perto da presbiteriana. Um ministério de 25 anos é o quê? Perto da Assembleia de Deus. Um ministério de 25 anos é o quê? Perto da Igreja Católica. Ainda que nada sou. 25 anos perto da Igreja Católica? Não é nada, né? 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e milagres. Penso que nesses 25 anos não preciso falar, porque tem ovelhas aqui que já congregam aqui há 20 anos. E eu penso que se essa obra não tivesse sido aprovada por Deus, ninguém ficaria aqui 20 anos. Eu tenho ovelhas aqui que congregam aqui há 20 anos. 20, 21, né, Jovita, sua família? Você, claro, a Gisele, o Aparecido, o Ironildes. Aqui, ó. 2 Coríntios 12, 12, ó. Os sinais do meu apostolado. Eu não sou um pastor sozinho falando numa rádio. Eu não sou um pastor sozinho falando numa web rádio para quem não sabe quem está ouvindo. Eu tenho pessoas que foram transformadas por Deus pela minha pregação e pelo meu ensino. E tais pessoas foram movidas e trazidas pelo Espírito Santo para que a igreja, o corpo de Cristo, fosse formado. É diferente. Uma obra concreta são vidas transformadas. Não apenas pregações e ensinos que não ajunta ninguém, que pelo contrário espalha, divide o corpo. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e milagres. A palavra que eu vim falar para vocês nessa noite, 25 anos depois que eu abri o ministério, 25 anos e um dia, porque 25 anos fez ontem, dia 5. A palavra que eu vim falar para vocês, igreja de Cristo, é essa. O fogo prova a obra de cada um. Com esse pastor que você está vendo aqui e assistindo aqui, já passou 25 anos. Eu penso que eu tenho moral para te pregar a palavra, para te ensinar a palavra. Eu penso. É melhor você pensar, ser inteligente, quando você ouve pastores sozinhos, que não tem ovelhas que o seguem, que não tem igrejas, que não tem ministério, sozinhos, faladores vãos. É melhor você ler mais a Bíblia e ser mais inteligente. E ver um pastor que tem, 2 Coríntios 12, 12, sinais, prodígios, milagres, história, experiência com Deus, bagagem. É melhor você ver isso do que prestar atenção ou dar atenção a pastores sozinhos. Cuidado, porque podem ser lobos disfarçados em ovelhas. Graça e paz. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Cuidado, cuidado. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado.
Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.